Olá, seja bem-vindo ao canal Arte de Viver Bem. Eu sou Luciana Gomes e o assunto de hoje, gente, por que a vida não vem com um manual de instrução? Você já se perguntou isso? Então eu já inicio com uma frase de Jean Sartre, que ele diz assim: o homem está condenado a ser livre. Ou seja, o homem nasceu condenado a ser livre. Ou seja, nascemos para ser livre. Mas ao mesmo tempo, a gente se pega se questionando por que a vida não tem um manual de instrução para que seja mais fácil para a gente seguir, para ser mais fácil a nossa vida depois de adulta, não é mesmo? Que eu vou explicar aqui as 7 leis universais pelo livro O Kybalion, e eu acredito que com essas 7 leis eu vou conseguir aqui, gente, trazer um manual de instrução pelo menos para você aí seguir diante da vida, que é o que eu aplico na minha vida, gente. Para quem não sabe, eu estudo filosofia, sou estudante de filosofia e também estudo autodesenvolvimento desde 2019. E o livro O Kybalion, eu também já fiz um curso específico dele em 2019, já faz um tempo, e eu continuo estudando ele. Então, para mim, é um livro que a gente deve estudar e deve aplicar as leis dele todos os dias. Então, é esse livro aqui, né? É o livro que estuda a filosofia hermética do Egito e da Grécia, tá bom? Se você puder comprar esse livro, ele é muito bom. E aí também tem o livro complementar, ó, Entendendo o Kybalion, que é pela professora Lúcia, que é uma filósofa. Então, resumindo, gente, todo o nosso manual de instrução é baseado pelas nossas escolhas. Depois de adulto, a gente não tem ali quem escolhe por nós, né? A gente vai ter que fazer escolhas por si próprio. E a gente começa a querer ter essa independência já na adolescência. Isso já é do nosso próprio instinto. A gente, quando está adolescente, a gente não quer que os pais já fiquem ali se intrometendo na nossa vida. A gente não quer essa interferência de outra pessoa na sua vida. A gente já deseja e almeja a nossa liberdade. Só que depois que a gente vai envelhecendo, a gente percebe que as nossas escolhas existem também consequências. Então, o objetivo aqui é focar nas escolhas baseado aqui nas 7 leis herméticas deste livro que eu mostrei para vocês, ok? Então eu vou passar, gente, as 7 leis resumidamente e vamos colocar ela como aqui um manual para a vida, para que vocês entendam que é o que eu aplico na minha vida, que eu possa estar também aí ajudando você que está me assistindo. A primeira lei, que ele não chama de lei, ele chama de princípio, mas depois no livro, mais para frente, ele fala que são as 7 leis universais. Pode chamar de princípios ou de 7 leis, tá bom? Então, a primeira lei ou princípio, ele chama assim, o princípio do mentalismo, que ele diz, o todo é mente, o universo é mental. Então, ele diz assim também, este princípio contém a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que subjaz a todas as manifestações e aparências que conhecemos pelo nome de universo material. Então, ele quer dizer assim, que tudo que a gente vê aqui, e o todo, gente, ele se refere aqui a Deus, que Deus também tem essa energia mental, essa energia que é, quando a gente fala mental, é uma energia, né, que a gente não vê. A gente não vê a nossa mente, a gente não vê os nossos pensamentos. É algo substancial, a gente não vê, mas existe. Por isso que está na Bíblia que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança, gente, não é uma imagem física, porque também está na Bíblia que um dos discípulos perguntou quem é Deus, ele diz Deus é espírito. Então, espírito não se vê, é uma energia, é algo que a gente não consegue, a gente sente, mas não consegue ver com os olhos materiais, tá? Então, nós somos, o todo também é mente, é algo invisível, essa energia que permeia e que cria tudo. Então, aqui a primeira lei, o que ele está dizendo? Que tudo é mente, tudo é no mental, inicia no mental. O segundo princípio, ele fala assim, ou a lei, é a lei da polaridade, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par e de opostos, semelhantes e dissemelhantes são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se encaixam, todas as verdades são meias-verdade, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse aqui, gente, se vocês quiserem, mais pra frente eu vou falar um por um das leis para que vocês entendam bem certinho se vocês quiserem, tá?
Essa lei da polaridade eu não vou aprofundar muito, porque ele fala muito da polaridade na questão de que tudo no universo tem dois polos. No universo manifestado, se você vai ler ali todo o capítulo, ele diz que no universo manifestado sempre vai existir dois polos, positivo e negativo de tudo que existe. Então, se existe amor, no universo, o polo negativo do amor é o ódio. Então, se existe ali o claro, vai existir o escuro. Se existe o frio, existe o quente. E essas polaridades, elas têm que ser opostas de si mesmas, ou seja, são iguais, porém diferentes em graus. Por exemplo, você pode ter mais amor ou menos amor por uma pessoa, né? Então, significa que são graus diferentes. E graus diferentes também para o lado negativo de amor, ódio. Menos ódio, mais ódio. Então, a polaridade, aqui ele está explicando que tudo no universo, e quando eu falo no universo, até no universo substancial, que ele fala no universo aqui mental. Na nossa mente existe o positivo e o negativo de tudo, tá? Então, tanto na matéria, né, no quente, frio, você vai sentir as polaridades. Essa diferença dos opostos, tá certo? E depois, gente, eu vou explicar para vocês como que a gente aplica nesse manual que eu estou querendo aqui falar para vocês no dia a dia, tá? Essas 7 leis vocês vão entender bem certinho. Depois vem o princípio do ritmo, ou a lei do ritmo. Ele diz, tudo tem fluxo-refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, assim, tudo no universo não existe nada parado, existe essa movimentação entre... Aqui, gente, ele fala assim, entre as oscilações da direita e a esquerda. E depois, no livro, ele fala que a lei do ritmo anda junto com a lei da polaridade. Então, existe o ritmo que vai para frente e vai para trás, oscilando entre o positivo e o negativo, tá bom? Então, existe esse ritmo que é o fluxo do universo. Depois vem o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, causa e efeito. Tudo que você planta, né, tá na Bíblia, tudo que você planta ou semear, você vai colher. Então, significa assim, que não existe não existe acaso. De um certo modo ou outro, você vai colher aquilo que você está plantando, tá? Mas aqui a gente tem coisas mais profundas para ser dita, tá bom? Então, vamos continuar. Depois a gente vai para os exemplos, tá? Depois a gente vem o princípio do gênero, ou, né, a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O gênero aqui, gente, não só o gênero, está em tudo, como ele diz aqui. O gênero feminino e masculino, ele está em todos os planos, material, espiritual e psicológico, tá? Ele explica bem direitinho no livro. Então, significa que até na nossa mente, a gente tem o positivo, a gente tem o feminino e o masculino, tá certo? E aí o gênero, gente, ele se manifesta em tudo, nas plantas, em tudo, tá? Então, aqui as 7 leis, ela é aplicada em todas as outras leis também. E temos também o princípio da correspondência, né? Ou seria a lei da correspondência. Assim em cima como abaixo, assim embaixo como em cima. Ou seja, tudo que você tem dentro de si, nos pensamentos, nos sentimentos, você manifesta fora. É correspondente, existe uma correspondente, um endereço. Então, não tem como você, às vezes, quando você estoura ou fica nervoso ou agride verbalmente alguém, xinga alguma coisa assim, isso significa que você já estava com isso internamente. Então, tudo que tem dentro tem fora, tá? É um reflexo, é por correspondência. E depois tem o outro princípio, que é o princípio da vibração, ou seria a lei da vibração, né? Que ele fala assim, nada está parado, tudo se move e tudo vibra. Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente aplicar 7 leis, tá? Então, vamos supor que você queira melhorar a sua vida financeira. Para isso, você precisa conhecer as 7 leis. Primeiro, você sabe que o universo é mental, tudo inicia na mente.
Não tem como, gente. Tudo que você vai manifestar tem que passar pela mente primeiro. Você tem que imaginar para depois você criar. Aqui no universo manifestado, primeiro passa pela mente, que é o invisível, para depois ser manifestado no visível. Até para você fazer um arroz, gente, cozinhar um arroz em casa, você primeiro tem que imaginar antes. Vou fazer um arroz. Ou a imagem do arroz vem na cabeça, você pensa no arroz e você vai materializar essa ação. A gente já faz pelo automático, que já estamos acostumados, tá? Agora, para manifestar a vida financeira, também você vai ter que passar pela mente. Então, você vai ter que pensar, refletir o que você quer, quanto que você quer ganhar, se você quer fazer um concurso público, se você quer fazer uma faculdade, se você quer abrir uma empresa. E você vai ter que imaginar primeiro. Depois que você imaginou, vem ali a nossa, vou ler aqui, gente, que eu marquei no papelzinho, veio a lei da correspondência. Significa que o que está dentro, que você está imaginando, vai corresponder fora. Significa o quê? Se você imagina que você não é capaz de fazer, ganhar mais, abrir uma empresa, ter um melhor faturamento, isso vai se manifestar fora, tá? Por quê? Porque internamente você está com esse conflito. Então lembre-se, é correspondente. Não tem como você manifestar algo diferente do que você está pensando. Depois vem a lei da vibração. A lei da vibração, gente, ela pode ser dita bastante como lei da atração. Aquilo que você está vibrando, que você está emanando, e a vibração pode ser positiva ou negativa pelas polaridades, todas as leis estão interligadas, tá? Não pense que elas são separadas, são todas juntas. Então, no único pensamento de você querer ganhar mais, ele vai estar aplicado todas as leis, ok? Quero que vocês entendam isso, porque quando eu estudei o Carvalho, isso era bem confuso para mim. Eu achava que existia separação das leis. Não, as leis elas estão em cada ato que você faz, elas estão interligadas, ok? Então, a partir do momento que você está vibrando negativo, ou seja, eu tô me sentindo incapaz, não tô me sentindo que eu não dou conta, ou você tá com preguiça, ou você tá, não sei se eu vou fazer, não sei se eu tenho direito, achando desculpa, vamos supor que seja isso, né, gente? Tudo isso é uma vibração e também é correspondente o que vai manifestar fora. Essa vibração, ela vai trazer o quê? A manifestação do que você tá acreditando. Então, tudo é coerente, nada tá separado. Depois vem a lei da polaridade, que foi o que eu disse. Se você está emanando positivo ou negativo daquela situação, é o que você também vai colher. Que aí nós já vemos a lei do ritmo. A lei do ritmo diz que nada está parado. Sempre vai existir as oscilações. No universo tem marés que sobe e desce. A lei do ritmo, gente, significa assim, que às vezes você pode amanhecer, e isso é natural, super animada. E às vezes vai ter dia que você não vai estar 100% animada. Por quê? Porque no universo não existe um ritmo contínuo, nem para as polaridades. Isso é importante você entender. Então, quando você está no negativo de alguma situação, seja aí para ganhar dinheiro, você não pode se manter nesse ritmo a vida toda. Porque se você permanecer nesse ritmo vários dias e mais meses, é por essa vibração e por esse ritmo que você vai estar manifestando. Então, o ritmo, ele significa que ele oscila para o lado direito e para o lado esquerdo, e isso é natural no universo, que é a mesma coisa de vir o período de chuva, o período de seca, o período da primavera. Isso são ritmo da natureza. E esse ritmo é aplicado também nas nossas emoções e é aplicado também nos nossos pensamentos, tá? Mas nós, com a nossa mente consciente, nós conseguimos dominar esse ritmo. Porque vai acontecer os dias de negatividade e os dias de mais positividade, mas você tem que ter consciência de dominar o negativo, porque você já sabe que o que você vibra, você é correspondente fora, tá? Então vamos lá. E aí vem a lei de causa e efeito. Lembra? Tudo está interligado. Se você ficar plantando negatividade por muito tempo, ou escassez, eu digo assim, gente, se você ficar plantando muito ali preguiça, eu não dou conta, eu não consigo, eu quero ganhar mais, mas alguém é culpado por eu estar nessa situação, eu não consigo sair, e todas essas manifestações que você fica, que esses diálogos internos, gente, porque lembra que tudo é na mente. E depois começa na fala, você age,
Você vai arrumar um emprego, você não consegue fazer aquele trabalho direito porque você se acha incapaz. Isso primeiro se manifestou na mente, depois na sua vibração, depois na polaridade negativa e positiva. Depois veio a lei do ritmo, você tendo a lei do ritmo, gente, a lei do ritmo significa que você consegue sair para o lado positivo. E a lei das polaridades diz que você pode escolher se você quer estar no positivo ou negativo, tá? Então a lei de causa e efeito tudo que você estiver plantando por muito tempo, porque a lei da vibração é o quê? Tudo que você vibra por muito tempo, ó, gente, algo vibrando por muito tempo. É a mesma história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos, acho que é mais ou menos esse ditado. Então a vibração é isso. Se você estiver vibrando isso por muito tempo, não é só de um dia para o outro, tá, gente? Se você estiver vibrando isso por muito tempo, isso vai causar o quê? Causa e efeito. Isso vai ter um efeito na sua vida e provavelmente vai ser o que você vai colher de causa e efeito, ok? Então, eu falando aqui das 7 leis, o que é para vocês concluir, gente? Que as 7 leis, indiferente se você acredita ou não, ela está se manifestando no universo. Essas leis, gente, foram elaboradas por filósofos que observaram o universo por muito tempo e não é difícil da gente deduzir por questões lógicas, né? Que tudo vibra, o átomo vibra, o nosso corpo vibra, até uma pedra tem vibração, uma madeira tem vibração de átomo e moléculas, né? Então tudo isso cientificamente é provado também. Então assim, e que nós, querendo ou não, estamos criando a nossa realidade aplicando as 7 leis ou não, mas querendo ou não, a gente está aplicando as 7 leis porque nós usamos a nossa mente, nós usamos a nossa vibração positiva ou negativa em sentimento, nós sabemos que existe um ritmo na natureza. O ritmo, gente, é esse sem pausa e sem pressa. Isso quem fala muito é a professora Lúcia Helena. Ela fala que no ritmo do universo, tudo que você for projetar para a sua vida, você não pode ter não pode ter nem pausa e nem pressa, que é o ritmo do universo, tá bom? Então assim você vai criar um manual para daqui 50 anos, quando eu tiver com 50 anos, o que eu desejaria me imaginar como eu deveria já estar. Eu gostaria de estar assim. E aí você vai criando o que você deseja para sua vida, sabendo que você é responsável, porque o universo não para. E o que você pensa, o que você vibra, o que você emana, vai ter lei de causa e efeito e vai ser correspondente fora. E tudo isso vai estar emanando de você. Eu sei que é difícil, gente, para mim. No começo, quando eu comecei a estudar as leis, eu falava, nossa, então minha vida tá uma merda, né? E eu sou responsável por isso tudo. Mas eu não entendia que também na vida existe um ritmo, que é sem pausa e sem pressa. É a lei do ritmo do universo. Eu achava que, tipo assim, tudo tinha que ser muito rápido e na natureza, gente, nada é tão rápido, tá? Se você aí quer melhorar a sua vida financeira, você sabe que se você não tem pais ricos que vai te ajudar, que vai te financiar e tudo mais, e você vai ter que fazer esse processo de enriquecimento, de melhora de vida financeira por conta própria, porque você não tem, né, uma família rica e próspera, isso vai ser no ritmo do universo, sem pausa e sem pressa. Quem tem mais condições vai um pouquinho mais rápido, mas quem não tem, vai ter que ser sem pausa e sem pressa, sempre, tá, gente? E tudo que eu falei aqui para vocês, gente, a aplicabilidade das leis, das 7 leis, ela é feita todos os dias na sua vida pelas escolhas, tá? Uma escolha que você faz hoje, ela vai refletir daqui 10 anos. E você pode planejar aí o seu manual de vida, de instruções, o que você quer ser, tanto na vida profissional daqui, sei lá, daqui 20 anos, quando eu tiver com 60 anos, né? Como que eu gostaria de estar? Né? Como que eu gostaria de ver eu daqui com 60 anos? Você tem que se imaginar e saber que as escolhas que você faz hoje, existe sim causalidade para o seu futuro daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, toda escolha do adulto, existe uma consequência. E toda escolha que a gente faz, a gente precisa saber exatamente o que você está vibrando, o que você está desejando, tanto no lado positivo ou negativo. E saber também que o universo é dual. A lei das polaridades mostra que o universo tudo tem os dois polos.
Então, nem sempre o que você às vezes planeja vai sair exatamente na régua do que você planejou. Existem as leis do universo que fala, aqui no livro ele deixa bem claro, que as polaridades, elas também estão em atividade. Não é porque você quer que a vida seja contínua no positivo, ela também não vai ser. Por quê? Porque existe a lei das polaridades e a lei do ritmo. Ela vai pendular dentro do negativo e positivo. E a gente tem que saber lidar com isso também. Mas tem nesse manual de instrução, sabendo que tudo que você começa na mente e projeta, mesmo que seja devagar, você vai colher, vai ter uma causa e efeito lá na frente, tá, gente? E olha, é engraçado isso, porque agora eu só tô próximo de fazer 40 anos, e quando eu tinha 20 e poucos anos, eu falava, nossa, como eu vou demorar a chegar nos 40, né? Como eu vou demorar a chegar nos 50? E já tá quase chegando, gente. E muitas coisas que eu achava que eu já ia ter concluído aos 40 anos, eu não concluí, né? Ainda não tô nem na metade do que eu gostaria de estar. Mas eu ainda continuo com meus projetos mentais do que eu quero ainda para minha vida e como que eu quero estar daqui mais alguns anos. Isso é importante você ter esse manual, porque você já sabe que é pelas escolhas que você faz, mesmo que seja... E a escolha, a gente tem que manter ela, não é tipo escolher hoje uma coisa, daqui um ano você muda de ideia. Eu era muito assim, gente, eu falo de experiência própria. Já abri alguns negócios e eu mudava muito de ideia. A cada 2, 3 anos eu queria fazer uma coisa nova, eu queria mudar de ideia, né? Empreendendo. Isso toma muito prejuízo, toma muito tempo da gente. Então a gente precisa ter um foco, saber o que você quer da vida, realmente, e focar naquilo que você decidiu, mesmo que aquilo leve um tempo, tá ok? Então foi isso. Se você já gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente aqui abaixo. Então, um forte abraço. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo.